Fechou, então. Bom, a ideia era falar sobre teoria monetária, e eu acredito que antes de falar sobre teoria monetária, é bem importante eu ressaltar até sobre metodologia da ciência econômica, porque isso vai justificar muito do que eu vou falar aqui. Então eu vou tentar fazer uma justificativa, um resumo rápido, né, do que eu compreendo que seria o ideal para ciências econômicas e que se aproxima muito com o que a escola austríaca defenda. Acontece é que existem dois campos muito importantes quando se trata de economia. A ciência econômica, que se trata dos teoremas econômicos, ou seja, de elementos não contingentes, ou seja, juízos a priori, e a economia, que é o fenômeno que ocorre ao nosso redor, né? O que é a cataláxia, bem dito, vamos assim dizer, por Ludwig von Mises. A ciência econômica, ela então trata de teoremas econômicos, são juízos a priori derivados da ação propositada. É pelo fato de agirmos propositalmente para atingir um fim que a ciência, os teoremas da economia, ou seja, a ciência econômica é possível, e a economia também é possível. É pelo fato de agirmos propositalmente para atingir fins e usarmos de meios escassos para tal, que o fenômeno da economia ocorre. Então, quando eu tenho diversos recursos na economia, e eu, por exemplo, interajo com alguém, ou seja, relação intersubjetiva, e eu uso de meios nessa interação intersubjetiva, ou seja, troco recursos, começa então a surgir o fenômeno do mercado, da cataláxia, e portanto da economia. E a partir daí existem diversos teoremas que a gente pode formalizar. Por exemplo, quando eu troquei um recurso aleatório com alguém, fica evidente que eu precisei valorizar mais o recurso que eu estou recebendo do que eu estou ofertando. Isso é um teorema econômico da valorização inversa. E esse recurso eu valorizei, ou seja, eu dei um grau de importância para ele, grau de importância e valorização é a mesma coisa, por conta da utilidade que eu vejo nele. Então, por exemplo, se eu estou morrendo de sede e eu fabrico pães, eu troquei pães por água, vamos assim dizer, eu só fiz isso porque eu vejo uma utilidade grande na água, que é, por exemplo, matar a minha sede. Então, a nossa valorização, ela acontece após a utilidade que a gente projeta até o recurso. Isso é muito importante destacar. E é importante destacar também que, antes de falarmos de teoria monetária, é importante entender que o preço ele não é um fenômeno exclusivo da moeda. O preço ele é basicamente a divisibilidade entre dois recursos. Então, quando dois recursos são divisíveis entre si, e isso ocorre pelas relações intersubjetivas, nós temos o fenômeno do preço. É importante destacar isso, porque geralmente a gente vê o preço geralmente com consequência da moeda. Isso não necessariamente é verdadeiro. Como eu falei para vocês, existe então a ciência econômica e existe a economia. Existem os teoremas, que são a priorísticos, e existe, por exemplo, os fenômenos, que são contingentes, são empíricos. A mesma coisa também serve para a moeda. Existem os teoremas que determinam por que o fenômeno da moeda ocorre, e existe a moeda empiricamente dita. Eu digo isso porque, hora ou outra, eu vou fazer proposições sobre a moeda que são a priorísticas e outras que dependem de como ela se estabelece numa economia. Então é importante destacar isso. Por isso esse resumo sobre ciência econômica e economia se pareceu importante, principalmente sobre essa questão do preço. Bom, antes de falar de moeda, eu preciso falar muito sobre utilidade e valor. Quando a gente age propositalmente para atingir fins, a gente pelo menos utiliza um meio escasso. Esse meio escasso pode ser um recurso da natureza, né? Então, por exemplo, estou com fome, eu vou lá e pego uma banana e como. Então, eu projeto da banana a utilidade de que vai matar a minha fome. A utilidade, então, ela é a capacidade que eu projeto ao recurso de ser o recurso necessário para que alcance meu fim. Então, no caso do pão e da água, eu vi a utilidade na água de matar minha sede, porque eu projeto isso até a água. E pode acontecer de ela matar minha sede, ou pode acontecer de ela não matar minha sede. E toda vez que eu uso da água, a utilidade ela vai diminuindo, porque eu não mais tenho a mesma sede que eu teria inicialmente, tá? Então, nós temos aí a concepção de utilidade. Utilidade, novamente, é a capacidade que um recurso tem de ser o recurso necessário para que alcance meu fim. A partir da utilidade, aí sim nós vamos dar um grau de importância para um recurso, e aí nós vamos valorizar. Isso é bem interessante, porque quando nós vamos agir propositalmente para atingir um fim, nós temos diversos fins que queremos alcançar na nossa mente. Tudo é organizado de forma ordinal. Então nós temos diversos fins, e nós temos diversos meios para utilizar esses fins, nós damos diversas utilidades a esses meios, e nós damos um grau de importância para esses meios. Essa utilidade, ela
consta, esse grau de importância consta tanto a utilidade quanto a escassez do recurso. E eu vou comentar o porquê. Por exemplo, quando você vê um recurso que é estritamente limitado, né? Escassez ele já quando é estritamente limitado, você pode reorganizar as tuas preferências para fazer com que esse fim que você queira alcançar, que precisa desse recurso, que é estritamente limitado, seja um dos primeiros fins que você queira alcançar justamente por questões de emergência de ele é limitado. Então, a escassez e a utilidade, elas afetam os nossos fins e a nossa valorização. Isso é bem importante destacar. Então, utilidade é definido aqui, valorização também definido, ações e fins também definido. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre teoria monetária per se. A moeda, ela tem uma função bem importante. Em economias não complexas, ou economias primitivas, eu posso dizer tranquilamente que a moeda ela se torna estritamente desnecessária. Até quando eu estava conversando com um comunista lá no Discord do Henrido, e ele falou, não, o comunismo ele vai ser possível com a mesma estrutura capitalista e sem moeda, e sem preço. Isso é impossível, posso tranquilamente dizer que isso é economicamente impossível. Se ele desse o argumento de que seria uma sociedade econômica de recurso de não complexa, ou seja, só bens de consumo e etc., eu até vejo a não necessidade de uma moeda ou de uma economia mais industrial, vamos assim dizer. Mas a moeda, ela é muito importante e ela é o que torna possível uma economia complexa e a economia industrial. Eu vou explicar o motivo. Como eu falei, quando a gente projeta uma utilidade, tem um recurso, a gente valoriza ele de alguma forma. E com a moeda isso não é diferente, ele é um recurso como um outro. Tomar café. Enfim, a utilidade geral que a moeda tem é o seguinte: eu não sei o que eu vou demandar no futuro. E eu não sei o que eu preciso ofertar para demandar no futuro. Porque quando eu comecei a minha fala, eu falei, olha, eu vou trocar pães por água. Mas eu sendo produtor de pão, quem disse que o cara da água vai querer pão? Ele pode querer, por exemplo, laranjas. Então, como eu não sei o que eu vou demandar, e pelo fato de eu não saber o que eu vou demandar, eu não sei o que eu preciso ofertar para poder demandar aquilo, nós temos a moeda como uma resolução desse problema. Então, é pelo fato de que, empiricamente, ou seja, pelas experiências que nós temos do passado, nós compreendemos que um determinado recurso vai ser aceito como troca, é que a gente faz a reserva dele, tá? Por isso que não existe reserva de valor propriamente dito. A gente reserva o recurso na expectativa de que ele valha algo e o dinheiro não é diferente. Então, a moeda ela tem essa função muito importante que é ser um facilitador de troca. E quando a gente fala facilitador de troca, com o exemplo que eu dei aqui para vocês, ele fica menos simplório e ele fica muito mais fácil de se compreender. Então, numa economia complexa, como existem muitos recursos a serem ofertados, como é que eu vou saber o que eu tenho que produzir para ofertar para ter o recurso em troca, né? Então, na medida que a economia vai ficando mais complexa, o custo de informação fica muito alto, ao ponto de fazer com que ela se torne impossível sem um determinado elemento, que nesse caso é a moeda. Então, quando alguém falar para você que é possível um sistema capitalista, ou seja, um sistema de propriedade privada dos meios de produção, de indústria pesada, né, de capital pesado, como os marxistas comentam, os desenvolvimentistas, e que sem moeda, vocês precisam ter muita desconfiança, porque de fato não é possível. Porque como uma estrutura de produção, ou seja, como lá desde a extração do petróleo até a produção de sacola plástico, vamos assim dizer, cada setor vai saber o que tem que produzir para trocar. Eles teriam que se especializar em outro tipo de produção para poder trocar esse outro tipo de produção. Se eles não fizerem per se, ou seja, eles também trocarem, vai ter que se especializar em outro tipo de produção e assim infinitamente. Não fica estritamente difícil ter uma economia complexa sem moeda. Então a moeda ela não é um recurso necessário para toda e qualquer economia. Se for uma economia primitiva, normalmente ela não é necessária. Mas se é uma economia complexa, ela é importante, justamente porque eu compreendo que ela vai ser o recurso necessário para ser trocado no futuro. Então a moeda ela é o que permite a gente alongar a estrutura de produção e a gente poder trocar os recursos sem precisar saber o que vai ser produzido. Então a moeda ela resolve o problema de, bom, eu realmente não sei o que eu vou demandar no futuro, mas eu sei o que a pessoa vai aceitar em troca, que é a moeda. Então, ainda que eu não saiba o que eu vou demandar no futuro e esse futuro chegue e eu demande um serviço, um recurso qualquer, eu vou ter o recurso necessário para trocar, que é a própria moeda.
Então a moeda ela tem essa função importante. Mises no The Fear of Money and Credit comenta que para a moeda acontecer existe um requisito necessário, que é a divisão de trabalho, tá? Muito importante compreender o conceito de divisão de trabalho. E deixa eu pegar aqui a marcação certinha. Anarquia no meio de produção. É a divisão de trabalho e anarquia no meio de produção. Porque o meio de produção ele serve para satisfazer as demandas dos indivíduos. E se não forem anárquicas essa estrutura de produção, elas acabam se dissociando das preferências dos indivíduos. Então existe uma deturpação do mercado. Existe então um desequilíbrio, vamos dizer, nas preferências individuais. Então a moeda ela pressupõe essas questões que Mises estabelece. Uma coisa bem importante que é para se destacar é que eu falei que a moeda ela serve porque a gente tem a experiência de que ela foi usada como meio de troca. Mas da onde que essa experiência de que ela foi usada como meio de troca surgiu e o que determinou o seu valor? Quando perguntado assim, ele tende a entender que esse argumento é um argumento circular, ou seja, a moeda depende do valor e seu valor depende da moeda, vamos assim dizer. Porém, Mises resolveu isso com o teorema da regressão. Ele estabelece o seguinte: olha, o valor da moeda, ou seja, o quanto que a gente compreende que ele pode adquirir em termos de recursos ou serviços, depende sim do passado. E esse valor do passado também dependeu de uma informação do passado e assim infinitamente até o momento em que essa moeda foi indexada, vamos dizer, a um recurso ou uma mercadoria e assim por diante, por conta das trocas dos indivíduos. Então, esse aqui basicamente é o teorema da regressão de Mises, assim, de forma bem simples, que estabelece então o problema de acusar essa questão do depender do valor passado como um argumento circular, sendo que é um argumento regressivo, na verdade. Essas experiências podem ocorrer de diversas formas. Eu fiz um vídeo que fala sobre a introdução da teoria monetária austríaca, que fala tanto da experiência da Mesopotâmia, por exemplo, em termos de moeda, quanto o exemplo dos astecas. E cada um teve um sentido diferente. Como eu falei lá no começo, existe uma diferença muito grande entre a moeda no sentido a priori e a moeda no sentido empírico, né, que é a ciência econômica e a economia. Então, o teorema que permite com que a moeda aconteça, ela vai ser sempre a priori, que é ela ser o indivíduo compreender ela como um recurso necessário para trocar por outros recursos. Porém, como ela surge, nem sempre é da mesma forma, né? Os clássicos, os neoclássicos estabelecem que a moeda surgiu a partir de um longo processo de escambo e assim por diante. Isso de fato é visto em algumas economias. Mas isso não necessariamente aconteceu em todas as economias. Então, por exemplo, nós temos Graeber, que deturpou bastante um pouco a parte da história econômica da teoria monetária, mas se a gente lê o que ele comentou, fica nítido que às vezes a moeda ela pode surgir como uma função de crédito e de débito, né, que ele estabelece. Que indivíduos lá na Mesopotâmia, existia, claro, a moeda que surgiu a partir do escambo, que é uma moeda individual, mas existia também os indivíduos centralizadores, fazendo armazenagem de ferro, como... deixa eu ver se era ferro mesmo. Não, prata, perdão, como uma forma de moeda, e estabelecer, por exemplo, livros contábeis de crédito e de débito. Então, a partir daí, entende-se que a moeda surgiria do crédito ou de débito. Aí nós temos uma compreensão empírica, que é como aconteceu o histórico, né? A história da ação humana ela é empírica, por definição, como diria Mises. Nós temos uma concepção empírica de como a moeda surgiu. Só que ela não define que a moeda sempre surgirá dessa forma. Então é muito importante saber entender o fenômeno da moeda como um fenômeno empírico, ou seja, como ela surgiu, como ela se desenvolve na economia, e os requisitos necessários para que ela ocorra, né? Que são os teoremas monetários. Isso é bem importante destacar. Então nós temos aí duas formas de como a moeda surgiu, empiricamente, e nós temos então destacado as suas funções, e agora a gente pode falar um pouco sobre os corolários. Um livro que eu acho muito interessante, tá? Eu resumi bem a teoria monetária. Um livro que eu acho muito interessante sobre economia, teoria monetária, só que ele não é um livro avançado, ele é acho que é básico, intermediário, só que ele tem muito corolário, ele não explica desde o começo a teoria monetária, é sobre dinheiro e inflação, que agora está sob o título sobre moeda e inflação. Parece que houve o LVM, editora, postou com esse nome agora, sobre moeda e inflação. Nele tem muitos corolários de teoria monetária, mas não tem quase nada de explicação teórica, até porque é um conjunto de palestras do Mises,
Aí faz um pouco sentido, porque conhecendo o Mises como a gente conhece, a gente sabe que ele deduziria o teorema monetário desde o começo. Eu tenho algumas marcações que eu fiz, que eu achei interessante para ler aqui, para gerar um pouco mais de conhecimento complementar sobre moeda. Então, talvez eu fique mudo aí por 10 segundos até achar a marcação, e depois eu volte a falar um pouco, então não estranhe. Primeira marcação é... não sei que capítulo é esse. Mas enfim, vou falar só a citação do Mises, que é o seguinte: se as pessoas dizem que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, elas estão totalmente certas do ponto de vista das ideias que são responsáveis pelos rumos dos assuntos humanos. Mas se elas dizem que ele não é importante, não entendem o que ele faz. O dinheiro é um meio de troca, possibilita que todos obtenham aquilo que querem, fazendo quantas trocas forem necessárias. Esse aqui é um insight muito interessante que corrobora com o que eu falei lá no começo. Não sei se ficou bem claro, aquele argumento em economias primitivas não faria sentido estabelecer moeda, mas em economias complexas faz sentido. Ele acaba corroborando, ou seja, o dinheiro é importante, sim, em algumas situações. Que situações são essas? Uma economia baseada na anarquia, na estrutura de produção e com divisão de trabalho. Tá? Esses requisitos necessários se encontram no primeiro capítulo do The Theory of Money and Credit do Ludwig von Mises. Deixa eu pegar a segunda citação agora. O segundo ponto que eu acho muito interessante, eu já fiz um artigo sobre isso, eu acho que um vídeo também, que é o argumento jurídico da moeda. A moeda ela também tem precisa ter um amparo jurídico, e é bem simples o motivo. Deixa eu tomar um pouco de café. Mises usa o argumento sobre moeda e inflação, que é o argumento das batatas. Ele comenta o seguinte: eu posso tranquilamente abrir um contrato de compra de batatas com uma pessoa, e essa pessoa me entregar batatas podres. Se eu consultar um professor de botâmica, sei lá, ele vai dizer o seguinte: olha, essas batatas são batatas de fato, elas são da classe batatas. Só que o mercado ele tem uma outra concepção sobre o que seria batatas. Batatas é aquela coisa amarelinha, limpinha, em que se eu comer eu não vou morrer de intoxicação alimentar. Então, o mercado ele teria um amparo jurídico diferente das relações, por exemplo, biológicas da batata, vamos assim dizer. Então, o mercado ele também tem esse aspecto jurídico, e com a moeda não é diferente. Tipo, se uma moeda com um aspecto jurídico forte e confiável, né? Porque aqui a gente entraria, por exemplo, no blockchain, que não existe nada mais forte e confiável do que o blockchain. Se você tem o Bitcoin ali, se você toma todas as medidas necessárias, só vai perder essas moedas se alguém de fato te roubar. Mas elas serão suas, e todo o contrato estabelecido ali, é claro que se eu transferir Bitcoin para uma pessoa, essa pessoa vai receber Bitcoins. Então, essa parte jurídica é muito importante também para a moeda, tá? É bem importante estabelecer. Deixa eu ver o próximo citação. E essa parte jurídica, ela vai precisar, por exemplo, de um governante, não no sentido de Estado. Então, por exemplo, o blockchain, para quem entende um pouco, os governantes serão todas as pessoas que mineram e assim por diante, que estabelecem que as relações contratuais, que é transferência do Bitcoin de uma pessoa para outra, continuem ocorrendo. Então, uma governança sobre isso é importante. No livro A Desestatização do Dinheiro, pelo Fatih Hayek, acho que nem pressupor a existência do Bitcoin, ele estabelece que seriam instituições financeiras que fariam isso, ou seja, são os próprios bancos que teriam suas governanças, que seriam governanças voluntárias, de estabelecer oferta monetária, né? E com todo o amparo jurídico que se precisa ter para que a moeda ocorra. E aqui, quando eu digo a moeda ocorra com amparo jurídico, nós estamos falando da moeda no sentido empírico, tá, pessoal? Deixa eu pegar a próxima citação. Só um fato importante, Mises traz que talvez um dia pessoas descubram um método de produzir ouro a partir do nada, ou digamos de algo que não seja ouro. Ele basicamente previu aqui a ação humana e o Bitcoin, só queria dizer isso. Uma coisa muito importante que o fenômeno da moeda permitiu ocorrer em economias complexas é a inversão da pirâmide de credores e de devedores, vamos assim dizer. Mises comenta o seguinte: na era pré-capitalista, os ricos eram dono das terras, e é por isso que eram ricos. Eles podiam poupar e aumentar suas posses investindo em propriedades concretas, casas, negócios, propriedades fundiárias e assim por diante. Ou eles podiam aumentar suas fortunas cuidando de maneira mais conservadora das florestas que eles tinham. Por outro lado, havia pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham nada. Até mesmo na Inglaterra, do século XVIII, era impossível para o homem pobre poupar dinheiro, exceto acumulando algumas moedas numa meia velha escondida na sua casa. Apenas os ricos podiam investir em dinheiro a juros, talvez numa hipoteca ou algo do tipo.
Naquele tempo, quando as pessoas falavam de credores e devedores, eles tinham em mente uma situação em que quanto mais rico fosse um homem, mais chance ele tinha de ser um credor, e quanto mais pobre, mais chance ele de ser um devedor. Aí ele comenta que nós tendemos a achar que essa situação atual é parecida, ou seja, atualmente, que as pessoas ricas de hoje são credores e que certamente não são devedores e nem têm dívidas. A situação é muito diferente hoje em dia. O capitalismo desenvolveu um grande sistema ao possibilitar que a massa população mais pobre, as pessoas que têm menos, guardem dinheiro e invista diretamente em suas economias em operações de negócio. Os ricos são proprietários, por exemplo, das ações de uma empresa, mas as empresas devem dinheiro, ou porque elas emitiram títulos, né, por IPO e assim por diante, títulos de dívida, perdão, ou porque eles têm algumas relações com o banco, pegando dinheiro emprestado dos bancos e utilizando na condução dos seus negócios. E os bancos detêm o dinheiro da poupança dos cidadãos simples, que são, portanto, credores. E nas condições atuais, se você faz alguma coisa contra o poder de compra da moeda, ou seja, se você causa inflação, como praticamente todos os governos fazem, você não está prejudicando os ricos, e sim as classes médias e as massas populares que economizaram durante toda a sua vida para aproveitar melhor da sua idade avançada para possibilitar a educação dos seus filhos e assim por diante. Então nós temos aqui uma construção histórica da moeda, né, econômica, vamos assim dizer, onde houve uma inversão entre credores e devedores. Por isso que dizem que inflação é estritamente perigoso até aos pobres, né, que acabam guardando mais o seu dinheiro. Isso é muito comum mesmo. É bem comum, por exemplo, aposentados, pessoas que recebem um salário mínimo, como aposento, sacarem seu dinheiro e guardarem para si. Tanto é que a nova nota de R$ 200 pressupõe esse tipo de comportamento empírico na economia. E quando elas guardam dinheiro, e guardam em casa, elas estão sob efeito da inflação, quando não tem rendimento algum. Elas estarão sempre sob efeito de inflação, mas a única diferença é que o seu rendimento é zero, você está guardando em casa. Portanto, elas acabam sendo as mais prejudicadas. Mas mesmo se deixassem em banco e amortecesse a questão da inflação, elas ainda seriam afetadas e elas seriam mais prejudicadas. Então, a base monetária, quando ela se expande por demanda e é mais das pessoas mais pobres, né? Ou da classe média para baixo, vamos assim dizer. Tanto é que, novamente, a justificativa das notas R$ 200, dado pelo Banco Central, é essa. As pessoas estão usando mais dinheiro, elas precisam de mais de dinheiro em espécie. E se elas precisam de mais dinheiro em espécie, produzir notas de 100 é muito caro. E aqui, falando nota de 200, já que eu aproveitei esse assunto, vamos falar um pouco sobre senhoreagem da moeda, que é o efeito do custo de produção de uma moeda e o seu valor de face numa troca. Deixa eu tomar café. A senhoreagem da moeda é um fenômeno que existe há muito, muito, muito tempo atrás. Antigamente, quando se produzia ouro de forma descentralizada, as empresas que davam continuidade nesse projeto de mineração de ouro, elas faziam isso, e elas faziam isso por lucro. Ninguém não, raramente alguém faz algo por simples bondade, né? Como destacou Adam Smith no Riqueza das Nações. Então, quando as empresas elas mineravam ouro, elas faziam isso na expectativa de ter lucro. Como é que elas tinham lucro? Bom, elas mineravam, isso tinha um custo, e quando elas vendiam por preço de face que o ouro era trocado no mercado. Então, quando havia uma valorização do ouro, aumentava-se os lucros das mineradoras, ela então tinha o incentivo de minerar mais e dar mais moeda para a economia. Era um sistema de formação, né, dado pelo preço, muito bom, que hoje é totalmente ignorado. Então, as mineradoras antes, elas seguiam a demanda e oferta de moeda de forma muito mais precisa que atualmente. Hoje, por nós termos a moeda de curso forçado, não se tem mais esse insight, né, essa capacidade de saber a demanda real e assim por diante. E a senhoreagem é quase que infinita, porque o recurso escasso, escasso não, ilimitado, que estava presente no ouro, ele acaba não existindo na moeda. E a gente pode aumentar a divisibilidade da moeda, ou seja, nota de 100, de 200 ou de 1000 e assim por diante, a de infinito. O governo pode fazer isso. E quando ele faz isso, dependendo do custo de cada nota, ele acaba aumentando sua senhoreagem. Ou seja, dependendo do custo de cada nota, se aumentar o valor de face da nota, eu vou ter um lucro muito maior, vamos assim dizer. Então, isso é muito importante para a gente entender que até o sistema regulatório de preços no livre mercado de moedas é superior ao do governo e que ele não tem a capacidade de adquirir informação precisa sobre demanda monetária.
E por isso que é importante uma concorrência em termos de moeda. E é por isso que surgiu a nota de R$ 200, porque as pessoas precisavam de mais dinheiro, ou seja, papel, moeda mesmo, valor nominal. Só que o custo de produzir mais dinheiro é muito grande. Então, visto isso, o governo falou, aí fez a nota de 200, que o custo é bem, eu não vou dizer que é similar, porque acontece, como a nota de 200 é maior, existe uma preocupação gigantesca em evitar com que ela seja falseada, né? Ela circule notas falsas. Então, o nível de segurança ele tem que ser ainda maior. Então, o custo ele acaba sendo um pouco maior, só que em termos marginais, ele é estritamente menor do que a nota de 100. Isso é importante destacar. Então, falando aí sobre a nota de 200, aí uma explicação sobre a senhoriagem da moeda, sobre como funcionaria o mercado de moeda no livre concorrência, e a justificativa do Banco Central e por que o Banco Central de fato lançou a nota de 200. Ah, tá, muito importante também, quando a moeda ela é expandida numa economia, ela não afeta a todos de forma similar. Eu acho que todo mundo que estudou um pouco escola austríaca entende esse fator, né? Então, o Mises coloca isso sobre moeda da inflação da seguinte forma: é característico do início de um processo inflacionário que aqueles que são favorecidos por ele, ou seja, o processo inflacionário, sejam os primeiros a declarar que a situação está muito boa e que desejam que o governo o mantenha. Mas para os demais isso acaba não acontecendo, né? Então, existe uma diferença de como as pessoas são afetadas para cada unidade monetária adicional numa economia. E isso acaba mostrando um lado perverso da inflação, né? Porque, obviamente, quem é afetado primeiro são o quê? Funcionalismo público, grandes empresas, assim por diante. E os mais pobres, quando eles veem o cheiro sente o cheiro do dinheiro, vamos dizer, já está totalmente inflacionado e seu poder de compra está totalmente corroído, né? Isso é bem importante destacar. Ah, outra coisa, o processo de inflação ele é demorado. Mises comenta o seguinte, ó, mas a questão principal não é porque os empresários cobram preços maiores, e sim porque eles não aumentam os preços ontem, antes do governo injetar o dinheiro na economia. Se eles tivessem aumentado o preço antes, as pessoas não teriam pagado o que podiam, porque não tinha dinheiro suficiente, e os empresários seriam forçados a baixar os preços novamente se quisessem vender seus produtos. O que Mises quer dizer é o seguinte: novamente, a moeda afeta diferente cada setor da economia. E se os empresários tentassem prever a inflação com o aumento do preço, antes de chegar nas pessoas e aumentar, diminuir a restrição orçamentária de cada indivíduo, restrição orçamentária é a capacidade que o indivíduo tem de adquirir produtos. Como isso não mudou, né, o indivíduo continua com a mesma restrição orçamentária, os lucros das empresas cairiam, porque o lucro é uma função muito importante entre o preço que é vendido um recurso, a quantidade desse recurso e o custo que foi usado para produzir. Se aumenta o preço e a restrição orçamentária não diminuiu dos indivíduos, ceteris paribus, a possibilidade que há é de que eu perca dinheiro, eu não tenha lucro. Ceteris paribus é o termo para tudo mais constante, ou seja, não mudando nada. Isso é importante porque para não ficar fazendo freestyle aqui da edição econômica, vamos dizer. Então, a restrição orçamentária ela é muito importante para que vocês compreendam, até para saber qual é o efeito perverso da inflação. Porque a restrição orçamentária é o quanto de dinheiro que você tem e o seu valor de face, né? O que ele pode comprar de fato. E o preço do dinheiro, ele não é formalizado, ele não é resultado dos juros, tá? O preço do dinheiro é justamente o que ele pode comprar por outros produtos. Então, o preço, no meu exemplo, lá no começo, o preço da água era dado por pães. E o preço do dinheiro é dado pela capacidade que que ele tem de comprar recursos, né? Os juros é uma outra questão. E um fator muito importante, peraí, deixa eu tomar um pouco mais de café. E um fator muito importante é quando o indivíduo ele adquire dinheiro novo, e se ele adquirir por empréstimo, ele aumenta a sua restrição orçamentária no longo prazo em níveis maiores do que níveis anteriores. Então, a economia, ela tem esse boom e depois tem esse recesso justamente por isso. Porque toda a produção está voltada para um consumo momentâneo que vai corromper o consumo no longo prazo. Então, no longo prazo, ela vai crescer em taxas menores do que cresceria. Dependendo do estrago das distorções econômicas, ela vai ter recessão. Ou seja, vai ter uma queda, geralmente em níveis maiores do que sua expansão, que é o que a gente comumente vê. Então a moeda ela tem esse fator prejudicial quando ela é expandida mediante crédito, né? Principalmente crédito direcionado, que seria, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, e os créditos das instituições financeiras, que são incentivados via redução da taxa de juros, né? Porque a taxa de juros, né, as instituições financeiras, elas têm um fator muito importante que é para indicar o índice de lucratividade das mesmas. Então, se a taxa de juros de referência, que é o que a gente usa, que é a taxa Selic, né, ela está muito baixa, então o spread, né, que o banco teria para poder ganhar dinheiro, ele acaba caindo,
por todas as questões de relações econômicas e assim por diante. Isso faz com que os bancos precisem operacionalizar cada vez mais crédito, se alavancando. Então, se a gente tem uma economia com bancos totalmente irresponsáveis, a gente vai fazer com que a gente tenha problema de distorção no longo prazo. E vai fazer com que as pessoas se alavanquem muito com crédito. E depois que essa onda de crédito acabar, nós vamos ter várias pessoas endividadas, impossibilitadas de adquirir novos recursos. Então é bem difícil, por exemplo, novas empresas se estabelecerem. A economia ela vai estar restrita até que todo mundo salde sua dívida, né? É bem simples de entender. Se você usa o seu cartão de crédito para comprar aquilo que você não pode, no mês seguinte você vai ter que comprar menos coisas, senão você vai acabar metendo o pé pelas mãos. Se tu continuar pegando o cartão de crédito, um cartão de crédito, uma hora ou outra você vai acabar não podendo consumir mais nada, ou até tendo, não consumo negativo, mas tendo que tirar dinheiro, enfim, de lugares aí inimagináveis para não poder pagar as suas dívidas. Então, é bem simples de entender essa questão de como a expansão monetária afeta negativamente as pessoas. E eu falei das responsabilidades do banco, isso é muito importante. Na Escócia, tem um autor, um economista que eu acho muito interessante, quem me comentou para mim, que eu nunca tinha lido algo concreto dele, foi o Rodrigo Beckhauser, tá? Rodrigo Beckhauser, por sinal, é um cara top, se vocês têm Twitter, segue lá, é Rodrigo BECKHUS1, eu acho. Ele fala bastante sobre economia, bem legal. Tem o Pedro Oliveira também. Ele me apresentou um autor que eu nunca havia lido nada dele, tipo, de forma de pegar um livro do começo até o fim, que é o George Selgin. E ele fala um livro Financial Stability Without the Central Bank, que seria tipo estabilidade financeira sem bancos centrais. Ele comenta que há muito tempo atrás, na Escócia, existiam vários bancos em situação de livre concorrência, sem um banco central, vamos assim dizer, em que eles operacionalizavam crédito e assim por diante. E eles eram muito conservadores em suas operações. E existia um banco chamado Ayr Bank, que é AYR Bank, na Escócia, que ele resolveu dar uma de malandro. Tipo, não, vamos tentar mudar isso aí. Ele começou a dar crédito à torta à direito. O único problema é que os bancos, sabendo disso, toda vez que viam o dinheiro crédito, vamos assim dizer, da Ayr Bank, dado para um cliente deles, eles já iam lá e descontavam do próprio banco, porque eles sabiam que talvez o banco no longo prazo não teria capacidade de pagar. Então, as responsabilidades do banco fizeram com que o Ayr Bank acabasse sendo expulso do mercado, sem um banco central, tá? Sem regulação, olha só que interessante. Acabasse sendo expulso do mercado, gerando uma pequena distorção, uma pequena recessão na economia. Eu acho que nem houve recessão, mas tipo, acaba prejudicando algumas pessoas, mas não em níveis catastróficos ao ponto de que nós temos hoje, tá? Então, a responsabilidade do banco é muito interessante. Então, quando nós temos um banco que na redução da taxa de juros prefere tentar arriscar os seus lucros, ele está se alavancando e dependendo de pessoas que não se sabe se eles vão ter capacidade produtiva de manter receita. Ou seja, eu não sei se essa pessoa vai estar empregada para sempre ou vai estar sendo produtiva para sempre até quitar minha dívida. Então, isso, querendo ou não, é se alavancar, porque o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Normalmente, a moeda surgiu porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, quanto mais irresponsável é um banco, mais tipo de coisa acontece. Aqui no Brasil nós temos bancos assim, mais ou menos sólidos, vamos assim dizer. Então, isso acaba não acontecendo tanto. Mas a queda na taxa de juros artificialmente feita pela Selic, ela geralmente pode ter esse tipo de comportamento. Existiu até um relatório da FMI que mostrou que os bancos acabaram... Como faço para participar da live? O cara perguntou. Não sei. Enfim, o FMI lançou um relatório e que comentou que os bancos, as instituições financeiras, e existiam instituições financeiras outsider, vamos assim dizer, eles acabavam se alavancando demais. E isso acabou criando rachaduras que o próprio coronavírus apenas demonstrou. Então, os bancos, as instituições financeiras, quando eles não respeitam, eles acabam alavancando toda uma economia, tornando ela muito propícia à recessão. É o que aconteceu com o Ayr Bank, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma citação do Mises aqui, algo que a gente possa puxar aí para conversar. Depois tem uma parte que Mises fala que, claro, que não deveria diminuir o dinheiro de circulação, acabando com todo o mito de que a escola austríaca é a favor de deflação, por exemplo. Ou tipo, deflação é top, tipo um inflacionista do mundo paralelo, vamos dizer. Deixa eu ver se tem. Deixa eu pegar o The Fear of Money and Credit. Infelizmente, The Fear of Money and Credit é um livro que eu lia, mas eu não tinha ainda
o comportamento de marcar a página. Deixa eu ver se tem alguma coisa de lápis aqui. Bom, basicamente é isso. Então, gente, sobre moeda é isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês quiserem falar.